Bom, meu nome é Rodrigo Pato Samota, sou professor de História da UFMG, em Belo Horizonte, e sou pesquisador do CNPq, aqui visitando a UFSM para fazer uma palestra sobre a ditadura militar. Dá para fazer uma análise geral, né? Você começou sugerindo uma comparação com o período bolsonarista, daí tem que falar de uma diferença importante, que é a ditadura via as universidades como inimigas em potencial, como alvos, e, portanto, reprimiu professores, cientistas, estudantes, servidores, técnicos. Houve uma vigilância constante sobre a comunidade universitária, muitas prisões, pessoas morreram, etc. No entanto, a ditadura tem uma diferença importante com o bolsonarismo, porque a ditadura não era anticientífica, né? Até o contrário, ela buscou usar a ciência a favor dos projetos de desenvolvimento econômico que eles tinham, que era um projeto de poder, era um projeto para consolidar o poder da ditadura. Então eles investiram nas universidades também. Então, ao mesmo tempo que houve repressão, houve investimentos, porque eles queriam que as universidades contribuíssem com os planos de crescimento econômico. Eles precisavam que as universidades fornecessem mais técnicos, engenheiros, economistas, cientistas. Então, em comparação com o bolsonarismo, a ditadura, enfim, teve um aspecto construtivo em relação às universidades que o bolsonarismo não teve, né? Nesse sentido, o bolsonarismo foi até pior. Não foi ainda pior porque ele, não sendo uma ditadura, o governo Bolsonaro, ele não tinha o poder para exercer a repressão que ele gostaria de ter realizado, né? E na ditadura eles tinham esse poder e daí perseguiram os seus inimigos. O impacto da ditadura sobre as universidades durante as 2 décadas foi muito, muito forte. Por exemplo, né, esse campus universitário aqui certamente floresceu nesse período, como vários outros no Brasil. Houve muito investimento para o crescimento da estrutura universitária. Havia inclusive um escritório central de planejamento desses campi universitários, né? Até por isso que vários deles são parecidos arquitetonicamente. Então houve muito investimento na construção de universidades, na expansão, inclusive na melhoria de salário de professores, mas paralelamente a repressão que em várias áreas teve um impacto muito negativo em termos de produção de conhecimento, principalmente nas áreas das humanidades, que foram muito visadas, né? Então, na área de história, né, que é a minha área, o impacto foi muito forte, né? Muitos professores que eram de esquerda, que eram considerados inimigos, foram expurgados, foram demitidos, ou não foram contratados, né? E muitos tiveram que continuaram trabalhando, tiveram que modular o que falavam, tinham que controlar o que falavam. Então foi um impacto negativo nesse aspecto, muito negativo. Obviamente uma ditadura só pode ser negativa, né? Mas então foi um efeito desigual, porque em algumas áreas científicas cresceram, né, com investimentos, com verbas e ofereceram, enfim, produção tecnológica de impacto. Por exemplo, na área da agricultura, isso é muito evidente, né? O que se produziu na época via Embrapa, em conexão com várias universidades, houve uma grande oferta de tecnologia para modernizar a produção agrícola e agropecuária, por exemplo. Houve impacto na aeronáutica, na indústria aeronáutica. Tudo isso simultaneamente com a repressão política. Aliás, eu acrescentaria que no caso do Brasil nós temos uma história meio trágica aí das universidades de ditaduras, porque as 2 ditaduras, a do Vargas e a ditadura militar, foram muito importantes para a modernização do sistema universitário. Porque mesmo ditaduras podem precisar de universidades, né? Algumas preferem destruir as universidades, outras investem nas universidades para que elas ofereçam técnicos e tecnologias para o crescimento econômico. Então isso se passou tanto na ditadura Vargas quanto na ditadura militar. Mas é um passado que a gente tem que superar e tem que negar e refletir criticamente, porque o impacto negativo superou em larga escala, né, o que foi eventualmente positivo, né? E para concluir, um governo democrático teria oferecido resultados muito melhores, né, com investimentos, com diálogo democrático, com respeito às diferenças, né, porque os investimentos que a ditadura fez nas universidades foram, como eu disse, né, acompanhados de repressão, de autoritarismo e também de incremento das desigualdades sociais e regionais no Brasil, que pioraram muito durante a ditadura. Eu acho que, pegando aí o que eu falei ao final da primeira resposta, acho que o principal legado
foi um incremento das desigualdades regionais e desigualdades sociais no Brasil. A ditadura incrementou o caráter elitista das universidades. Elas já eram elitistas antes, ficaram mais ainda durante a ditadura, porque não houve uma preocupação de ampliar e democratizar o recrutamento de alunos, né? Então as universidades públicas se tornaram instituições muito elitistas, com a preocupação de formação técnica, tecnológica e científica, mas com escassa preocupação social, se é que havia alguma, né? Então, o legado da ditadura foi né, nos deixar universidades autoritárias e elitistas, e muito concentradas, em termos de recursos, nas regiões mais ricas. E esse legado tem sido combatido nos últimos anos, né? Vários governos fizeram investimentos para aumentar a oferta de verbas para pesquisa nas áreas menos contempladas, né? Principalmente Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, tem sido feitos investimentos para corrigir esse legado negativo. Assim como as políticas afirmativas, as políticas de cotas, aplicadas nos últimos mais ou menos 20 anos, foram planejadas também para corrigir esse legado negativo, né, que veio da ditadura. Não foi inventado pela ditadura, mas ela consolidou essas desigualdades e esse caráter de concentração de renda. Então, e tem aspectos autoritários também que têm sido corrigidos nos últimos anos, né? Eu acho que as universidades hoje, comparadas às universidades na época da ditadura, são profundamente democráticas hoje. Às vezes o movimento estudantil, um pouco radicalizado, acha que não, né? Fazem críticas, mas a comparação com a ditadura é chocante, né? Hoje a comunidade universitária tem um peso enorme, escolhe os reitores, a comunidade universitária escolhe os reitores hoje. Os estudantes são muito ouvidos, têm muito poder, né, dentro da instituição. Então são instituições hoje bem mais, né, democráticas do que elas foram no período da ditadura. Bom, é preciso entender a mentalidade conservadora, é preciso entender os sentimentos de direita, né, que são muito fortes, vários grupos sociais que são profundamente conservadores e têm uma aversão muito forte à esquerda, a pautas de esquerda, né? E isso é algo, isso aí vem pelo menos da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa despertou esses sentimentos conservadores. O movimento conservador surgiu como reação à Revolução Francesa. O anticomunismo é uma espécie de desdobramento desse conservadorismo do século XVIII. Então, os anticomunistas são pessoas que odeiam a esquerda, odeiam as pautas de esquerda e acreditam que o comunismo e a esquerda destroem a sociedade que eles consideram a ideal. Essa sociedade ideal, ameaçada supostamente pelo comunismo, é uma sociedade com valores conservadores, hierárquicos, né, uma sociedade baseada no pátrio poder, no patriarcalismo, nas desigualdades de renda, nas hierarquias sociais. No caso do Brasil, um elemento muito importante, né, é a centralidade do Exército, das Forças Armadas como uma instituição poderosa, né, na sociedade brasileira. Então, os sentimentos anticomunistas se nutrem desses elementos e fortalecem esses elementos. Eu fiz a minha tese, né, há 24 anos atrás, e na época pouca gente prestava atenção a isso. O que eu tentei mostrar é que o anticomunismo era essencial para entender o século XX, para entender as lutas políticas do século XX. E eu acho que hoje isso é mais bem percebido, mas eu não sei se foram criadas políticas suficientes para lidar com esse tema. Por exemplo, o antipetismo é muito próximo do anticomunismo, o sentimento antipetista é muito semelhante ao anticomunismo. O que movimenta o antipetismo é essencialmente a mesma coisa, uma rejeição a valores de esquerda, a valores progressistas. E há pessoas, né, inclusive da liderança do PT, que não percebem a importância disso, não percebem que é preciso prestar atenção a isso para responder a esses sentimentos com políticas mais eficazes. É claro que tem algo aí que não se pode mudar, que tem pessoas que vão ser antipetistas e anticomunistas, independente do que aconteça, né? Mas há pessoas que podem ser retiradas desse campo a depender do tipo de política que se faça, né? Esclarecimento, inclusive, né? Sobre as propostas, no caso do PT, o que ele de fato pretende, quais são as políticas que ele realmente persegue. E eu acho que é necessário um esclarecimento para mostrar às pessoas que, de fato, no caso do PT, não há qualquer tipo de comunismo envolvido, não há qualquer projeto comunista envolvido. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Muita gente aceita o discurso anticomunista
pelo valor de face, como se ele de fato representasse algo que ameaça, né? Ou seja, muita gente acredita que existe uma ameaça comunista quando de fato não há nenhuma ameaça comunista. Então, enfim, é preciso levar a sério esses sentimentos conservadores e de direita, porque eles mobilizam a muita gente, está mais do que provado no Brasil, né? Tem um impacto eleitoral muito forte e não se pode desdenhar isso, né? Como se fosse assim, coisas, isso é coisa de gente atrasada, de gente retrógrada, que é enganada pela mídia. Sim, em parte é isso, mas só isso não resolve o problema, né? Porque tem pessoas que de fato acreditam nesses valores e elas são em número muito expressivo no caso do Brasil, né? E de vários outros países. Então acho que é necessário prestar atenção a esse fenômeno para lidar com ele, né? Ele vai continuar existindo sempre, mas talvez políticas bem elaboradas possam diminuir o impacto desses sentimentos anticomunistas em termos de opinião pública. E eu acho que a esquerda até hoje nunca prestou muita atenção nisso, né? Sempre deixou isso como se fosse algo, enfim, irrelevante ou algo que não fosse necessário combater. Eu acho que é preciso mudar essa atitude, né? Porque o anticomunismo tem feito estragos no Brasil desde os anos 30 até hoje, né? E estragos graves, incrementando o autoritarismo, justificando ditaduras, impulsionando criaturas como o Bolsonaro, né? Que foi um governo tão maléfico no Brasil. Então é muito importante prestar atenção nesses movimentos.